Olá, eu sou o Daniel Vieira e hoje a gente vai falar sobre teonomia e Talibã. Duas coisas completamente polêmicas, né? Mas a gente vai falar sobre isso hoje. Eu já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, para quem não sabe, eu sou um conservador teonomista, tá? Então, obviamente, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, obviamente, né? Então, já entrando no assunto, eu acho muito ridículo quando pessoas elas tentam ligar os países islâmicos, né? O modo de imposição da lei divina dos países islâmicos. Sendo a lei deles nem uma lei divina de fato, né? Eu, como evangélico, não considero a lei deles, obviamente, uma lei divina. Mas eu acho muito ridículo quando as pessoas elas usam o famoso argumento de que a teonomia é Sharia gospel, né? Quando não é verdade. Não é verdade. Porque os próprios métodos usados pela teonomia são completamente diferentes dos métodos usados pelos próprios países islâmicos. Então, não é verdade. Eu vou falar aqui porque que não é verdade. Todo conservador vai dizer, vai concordar que a organização civil é uma manifestação do próprio povo. A organização civil é uma manifestação do povo, tá? Sendo a organização civil uma manifestação do povo, então não adianta eu querer fazer com que a organização civil imponha uma lei sobre o povo, sendo que esse povo não obedece essa lei e não acredita que essa lei funciona. Por quê? Porque o que vai acontecer é que esse povo vai desobedecer da mesma forma. É isso que a teonomia prega, tá? Não adianta o Estado ele obrigar o povo a obedecer uma lei, sendo que este povo já não obedece a essa lei, ou não quer, ou não clama por uma lei, por essa mesma lei, né? O que os países islâmicos fazem é dar na mão da organização civil, dar na mão do Estado, a obrigação de obrigar o povo a obedecer uma lei divina. É isso que os países islâmicos fazem. E muitas vezes isso leva a própria lei divina a ser desobedecida. Roger Scruton, que é um grande autor conservador, ele vai argumentar que nos países islâmicos a Sharia é imposta, só que várias coisas que eram obedecidas há um tempo atrás, obedecidas e que as pessoas concordavam que estava na Sharia, que era proibido pela Sharia, hoje não são mais consideradas proibições. Então, se essas coisas não são mais consideradas proibições, né? Não são mais consideradas proibidas pela Sharia. O que foi que aconteceu? Qual foi a mudança nisso aqui? E a verdade é que a mudança aconteceu dentro do próprio povo. Como a organização civil é uma manifestação do próprio povo, e você dá na mão dessa organização civil a obrigação de impor uma lei divina sobre o próprio povo, o que vai acontecer é que esse povo vai desobedecer essa lei, né? Ao longo das gerações, esse povo não vai ter mais nenhuma ligação com essa lei, a não ser a imposição estatal dessa mesma lei. Levando em consideração que os estados islâmicos não são estados lá democráticos, né? Levando em consideração isso. Além disso, os próprios antepassados, né? As próprias pessoas que viveram antes, não vão ter tanta importância em repassar essa lei, não vão dar tanta importância em repassar essa mesma lei para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, porque essa lei já é imposta pelo Estado. Então não existe necessidade dele levar essa lei, vamos dizer assim. Vocês me entendem? Como essa lei já é uma imposição estatal, o porquê eu preciso levar essa lei? Se ela já é uma imposição estatal. E acaba que os antepassados não passam essa lei adiante, as pessoas no geral não passam essa lei adiante, e fica na mão do Estado passar essa lei. Fica na mão do Estado obrigar as pessoas a obedecerem essa lei, sendo que essas pessoas não têm nenhuma ligação com essa mesma lei, a não ser a imposição estatal. Ou o fato de seus antepassados, lá, trisavós e tal, obedecerem elas, né? E quererem obedecer elas. Então essas pessoas, elas vão gerar uma maldade dentro de si. Obviamente, elas vão se corrompendo com o tempo e vão começar a influenciar a organização civil. Vão começar a influenciar o Estado, mesmo que o Estado não seja democrático. Ele vai ser influenciado da mesma forma. As pessoas vão influenciar o Estado, a esse mesmo Estado não impor mais algumas determinadas leis. Vocês me entendem? E esse povo influenciando o Estado a ser mais brando com essa mesma lei, com essa Sharia, várias coisas que eram proibidas no passado não vão ser mais proibidas hoje em dia. E esse é o problema em você dar à mão do Estado a obrigação de repassar a lei divina, de obrigar a lei divina. Porque não é essa a obrigação do Estado. Então esse é o grande erro. É você dar na mão do Estado a obrigação de repassar essa lei. Porque não é a obrigação do Estado. Não é a obrigação do Estado. A teonomia não acredita que essa seja a obrigação do Estado. A teonomia acredita que é a obrigação do próprio povo repassar essa lei. O povo repassa essa lei
O povo vai repassando essa lei divina, né? O pensamento teonomista acredita que uma pessoa evangelizando a outra e outra, e a população evangelizando a própria população, uma hora todos vão ser evangelizados, e aí todas as pessoas vão se manifestar nas instituições de forma democrática, para que essas mesmas instituições elas façam suas leis civis estarem concordantes com as leis de Deus. Ou seja, é algo orgânico, é de baixo para cima, não de cima para baixo. Não é um Estado não democrático, um Estado ditatorial, impondo uma lei divina sobre o povo, porque o povo não vai obedecer. Pelo contrário, ao longo das gerações o povo vai influenciar esse mesmo Estado a ser mais brando nessas leis. Isso de forma indireta, porque obviamente o Estado não é um Estado democrático. Agora, dentro do pensamento da teonomia, o povo deve evangelizar a si mesmo, as pessoas devem evangelizar umas às outras, e essas pessoas se manifestando no Estado, elas vão poder fazer com que as leis civis estejam concordantes com as leis de Deus, isso de forma totalmente democrática, de forma totalmente orgânica, sem necessitar de uma revolução, ou de uma ditadura, ou de imposição por meio do Estado, porque não é a obrigação do Estado impor a lei de Deus, é a obrigação da população, é a obrigação da própria população, e não impor também, evangelizar, é convencer os demais a obedecer às leis de Deus. E quando a gigantesca parte da população estivesse sido evangelizada, aí sim ela se manifesta nas leis civis, e ela torna as leis civis concordantes com as leis de Deus. O mais engraçado dessas pessoas, né, que ficam falando que teonomia é Sharia gospel, é que eu acho que elas nunca leram um autor teonomista, sabe? Nunca leram um pensador teonomista, como o Rushduni, por exemplo. Porque o Rushduni argumenta totalmente contra o modo dos países islâmicos de impor a sua lei divina, né? Que, obviamente, eu não considero uma lei divina e que nenhum teonomista considera de fato uma lei divina. Até porque os teonomistas são evangélicos. É um pensamento dentro do meio evangélico. Então, esse vídeo aqui fica para todos vocês que gostam de ligar a teonomia ao Talibã, sabe? E a Sharia, como se tudo defendesse a mesma coisa do mesmo jeito. Sendo que não. A teonomia defende a conversão e não a imposição. E defende que aconteça de baixo para cima, e não de cima para baixo, né? Aí vários liberais vão falar, não, a teonomia é ruim, porque ela impõe a lei de Deus, né? Impõe leis civis presentes na Bíblia, e a Bíblia não é a única lei, não é a única fonte de razão, né? O ser humano pode chegar à razão por si mesmo, né? Aí o liberal vai falar isso, né? Só que não, o ser humano não pode chegar por si mesmo à razão. O ser humano só pode chegar à razão por meio da lei comum. E a lei comum são as escrituras sagradas. Então, não há nada pelo qual o ser humano possa chegar à razão, à moralidade ou à justiça, senão pelas escrituras sagradas. O ser humano não pode por si mesmo chegar à razão. E agora, já fazendo um gancho aqui com tudo sobre os acontecimentos do Talibã, né, no Afeganistão, aliás, né, em que o Talibã tomou o poder, nós vemos que é totalmente culpa de quem? Quem é culpado pelo Talibã tomar o poder lá? Alguns vão falar, olha, foi os Estados Unidos, porque os Estados Unidos que armou os insurgentes afegãos contra o governo socialista, e esses insurgentes afegãos armados formaram o Talibã, e agora o Talibã está no poder massacrando pessoas. Algumas pessoas vão dizer que é isso, que é culpa dos Estados Unidos. Alguns vão dizer que é culpa da União Soviética. A União Soviética impôs o governo socialista, e só por causa do governo socialista que os insurgentes afegãos vão surgir, e só por causa do governo socialista da União Soviética impondo o governo socialista sobre o Afeganistão e os insurgentes surgindo, que o Talibã vai tomar o poder. Agora, nenhuma das duas definições está correta. Nenhuma das duas definições está correta sobre a história do Afeganistão. Aonde acontece o erro todo? Aonde o erro começa? Começa quando Mohammed Daoud Khan impõe um golpe de Estado sobre o Afeganistão, acabando com o reino do Afeganistão e impondo uma república instável, uma república através de um golpe. E é isso, né? Como aconteceu no Brasil. Brasil aconteceu exatamente isso. A república foi imposta por meio de um golpe de Estado, e depois desse golpe nós tivemos 3 ditaduras. Por quê? Porque a república golpista vai gerar ditadura.
vai gerar ditadura. Se vocês realmente acham que foi os Estados Unidos e a União Soviética que fizeram toda a bagunça no Afeganistão, talvez eles tenham ajudado, sim. E um pouquinho, cada um tem a sua parcela de culpa realmente. Mas tudo de fato começou com Mohamed Al-Khan impondo a república sobre o Afeganistão, assim como o Marechal Deodoro da Fonseca impôs a república sobre o Brasil através de um golpe de Estado. E depois veio várias ditaduras, assim como no Brasil veio várias ditaduras. Hoje no Afeganistão estamos vendo várias ditaduras, né? Tanto a ditadura socialista e agora a ditadura do Talibã. E é isso que dá você deixar de ser uma monarquia constitucional, né? Que tem um rei e uma carta magna, e cujo rei deve respeitar essa carta magna. É isso que dá você deixar de ser um país assim para ser uma república instável, que foi imposta através de um golpe e que vai gerar várias e várias ditaduras. Ao menos que o povo afegão decida restaurar a sua monarquia constitucional. E bom, talvez o Brasil deveria fazer isso, quem sabe até antes do próprio Afeganistão, dos próprios afegãos se tocarem, né, que também devem fazer isso. Talvez os brasileiros devessem também olhar para a sua própria história e ver que todas as instabilidades do nosso país vêm de um golpe. Um golpe que aconteceu há uns 130, 131 anos atrás, sabe? Um golpe em 15 de novembro de 1889, que talvez, só talvez, né? Nós devêssemos restaurar o regime democrático anterior, né? Restaurar, quem sabe, a monarquia constitucional, né? Bom, então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo, né? Comente e tal. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos assim. E fica a paz do Senhor.